E aí, brother, que bom estar aqui com você agora e nós iremos continuar o nosso processo de desenvolvimento emocional. Vamos lá? Então, ó, lá na página 41, nós temos o encontro 11 do livro nível 3, Desafios em Meu Mundo Emocionado. Então, vem comigo. Logo de início, nós vamos ver um quadro onde tem dois tipos de reação, tá? Tem a reação das pessoas que não têm inteligência emocional frente aos conflitos e tem a reação das pessoas que têm inteligência emocional frente aos conflitos. Pessoas que não têm quando estão próximas de conflitos e pessoas que têm essa inteligência emocional quando estão próximas a conflitos. E elas agem de maneiras bastante diferentes. E é sobre isso que nós iremos ver agora. Então vem comigo aqui agora, se liga. As pessoas geralmente, quando não têm inteligência emocional, deixam os outros falando sozinho por não conseguirem continuar a conversa. Então é um sinal de que aquela pessoa não tem inteligência nas emoções. Elas deixam os outros falando sozinho. Escondem suas emoções e sentimentos, porque mostrar as suas emoções e sentimentos não é uma coisa fácil. Grita, desiste. O gritar é uma maneira de tentar falar por alguém que não consegue, sabe? É quando você tenta... Olha que exemplo incrível. Quando alguém grita quando está em conflitos, é o seguinte. Imagina uma bexiga cheia de ar, que você pega uma agulha e faz... Pois é, exatamente isso. Por que estoura? Porque assim, o pequeno furinho que você faz com a agulha, ele é muito pequeno e a estrutura do balão, para que todo aquele ar saia por aquele buraquinho, aquele plástico, ele não aguenta. Então, quando você fura uma coisa que é resistente, ela faz... Porque o plástico é resistente e ele vai acabando... ele vai murchando de pouquinho em pouquinho. Quando o plástico ele não é grossinho, ele não é resistente, e o ar precisa sair, e o buraquinho é muito pequeno, ela estoura. Então o grito é isso, é quando a gente não tem força para falar sobre tudo aquilo que precisa sair, e aquilo acaba saindo do único jeito que dá, que é estourando. Então gritar é um bom exemplo para você pensar em entender, a se avaliar, tá bom? Desiste, não resolve, simplesmente porque não consegue. Chora. O choro não é um problema, né? Mas, geralmente, pessoas que não têm inteligência emocional chegam aos picos emocionais com mais facilidade. E todo pico emocional provoca choro, certo? Então, é importante a gente perceber que o choro não é um problema, mas ele pode significar a fragilidade em demasia, em demais, né? Então, faz intrigas e fofocas, pessoas quando estão perto de conflitos, que não têm inteligência emocional, geralmente fazem intrigas e fofocas. Porém, o fofoqueiro não é fofoqueiro de propósito. O intrigueiro não é intrigueiro de propósito. Geralmente é uma pessoa que está tentando contar várias histórias para se sair bem. Só que essas histórias acabam se virando contra ela mesma, porque essas histórias não são baseadas na verdade. Então, a pessoa que faz intrigas e fofocas, acredite em mim, ela não está fazendo aquilo de propósito. Assim, tipo, eu quero ser fofoqueira e eu amo ser fofoqueira. Não. Ela não está conseguindo lidar com a verdade e está querendo se sair bem a todo custo. Geralmente é isso. E geralmente isso é coisa de que não sabe lidar com conflitos. Ameaça, bate portas, resmunga, é agressivo, inventa coisas, quebra coisas. Todas essas outras questões têm a ver com aquele ar que saindo pelo furinho da estrutura frágil. Estourado de diversas maneiras diferentes. Vamos lá, o que é conflito? Geralmente a palavra conflito tem a ver com forças contrárias, que nos contrariam, certo? Imagine o oceano e imagine os ventos naquelas águas fazem as ondas, né? O oceano não produz as ondas por ele mesmo, tá? As ondas são resultado da força do vento batendo nas águas. Então, do mesmo jeito é o conflito, são resultados de forças que se contrariam, né? Forças que se batem. Geralmente essa palavra conflito, ela traz a ideia de forças externas batendo em mim. Acontece muito. Porém, também existem conflitos internos. Forças internas que também estão se conflitando, né? Não quer dizer que está dentro de mim está tudo tranquilo, não. Dentro de mim pode ter forças de diversas ordens. Pode ter ideias que se contradigam. Ora eu penso uma coisa, ora eu penso outra. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Então é muito comum dentro de nós também ter esse mar revoltoso. Na realidade, é muito mais comum ter conflitos dentro do que ter conflitos fora, né? E é verdade dizer que os conflitos de fora influenciam os de dentro e os de dentro influenciam os de fora. Então, beleza. Existe também as reações de pessoas que têm inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A capacidade de entender o que está acontecendo e
saber mais do que a pessoa que não tem inteligência emocional. Quando você sabe mais sobre o que está acontecendo, você geralmente não comete erros, né? Você geralmente consegue fazer com que aquele problema seja resolvido de uma maneira mais inteligente. Então, quando erra, admite. Geralmente as pessoas que têm inteligência emocional, quando erram, admite. Conseguem falar sobre seus medos, tristezas, raivas e outras emoções, vergonhas e tudo mais. Conseguem falar, conseguem assumir isso. Conseguem ouvir sem interrupções. Conseguem colocar-se no lugar do outro, como nós já vimos. Conseguem esperar. Conseguem não provocar, porque provocar é um ataque, né? As pessoas geralmente conseguem não provocar. Geralmente essas pessoas tendem a ser mais assertivas. O que quer dizer isso? São pessoas que conseguem se colocar bem. Por isso elas não agem por impulso, né? Nem sempre o impulso é ruim, mas às vezes ele não é inteligente. Então, por isso que agir por impulso, numa reação automática, não é bacana. É bacana quando você consegue refletir sobre aquilo. Por isso elas conseguem geralmente encontrar soluções e comprometem-se com o combinado. Elas são fiéis às relações delas, né? Por mais que essas relações elas mudem, as regras mudem, não precisa ser fiel para sempre a uma coisa. Isso é injusto, né? Você tinha 10 anos, você prometeu uma coisa, talvez hoje você não queira mais aquilo. Então você precisa chegar e falar isso para a pessoa. E as pessoas que têm inteligência emocional, quando estão perto de conflito, geralmente conseguem respeitar. E a palavra respeito, ela tem uma origem muito bacana que tem a ver com respect, olhar de novo. Então alguém que tem inteligência emocional frente aos conflitos consegue olhar de diferentes ângulos uma mesma questão. E quando você consegue olhar de diferentes ângulos e de diferentes momentos, olhar de novo, você percebe que aquela pessoa que você estava com raiva, ela cometeu erros, ela estava fragilizada, e aquela sua raiva contra a pessoa que lhe fez raiva tende a diminuir e você agora consegue ter uma capacidade maior de fala para resolver aquele problema. Massa isso, né? Isso é muito massa. Então aqui a gente traz na página 42, na página 43, algumas histórias reais, não o nome é real, mas as histórias são reais, de conflitos, tá? Tem o conflito do Heitor, que aos 10 anos foi diagnosticado com autismo e por muito tempo foi chamado de louco, foi chamado de surdo, e ele mesmo se sentiu assim, porque às vezes ele entendia uma coisa, às vezes não. E hoje nós sabemos algumas coisas sobre o autismo, não sabemos tudo, mas sabemos muitas coisas sobre o autismo, a ciência. E o próprio Heitor fala assim no final, ó, fui diagnosticado com 10 anos, e depois disso, tudo ficou mais claro. Tudo fazia sentido. E eu sei que não há nada errado comigo. Só tenho uma forma diferente de ver o mundo. Então, assim, existem muitas diferenças, inclusive diferenças essas sem nome. E o autismo é uma das diferenças do ser humano para com o ser humano que tem um nome, né? E a gente sabe que pessoas que são autistas, elas veem o mundo de uma maneira diferente. E quando você sabe disso, você corta comparações e consegue descobrir as potencialidades daquela vida, como o Heitor fez. Porém, o Heitor sofreu muito bullying. Aí no seu livro pergunta, o que você faria se você visse um amigo seu sofrendo bullying? Você já fez alguma coisa quando você viu? É isso que quer saber aí, essa parte do Heitor. O que você faria, o que você faz quando você vê alguém sendo bullyingado, alguém sendo vítima de brincadeiras que não são brincadeiras, né? Conflitos. A Bruna, ela disse que estava super apaixonada, que sempre quis encontrar o príncipe encantado, e ela disse que encontrou e ela tá loucamente apaixonada pelo cara que é perfeito. Só que você sabe que o príncipe encantado dela tá mais pra sapo de esgoto. E aí o livro pergunta aqui, o que você faria se você fosse amigo da Bruna? Você deixaria ela acreditando em tudo que o rapaz falou pra ela? Ou você chegaria como amigo e como amiga e contaria que talvez o príncipe encantado não seja mais do que um sapo de esgoto? Claro que essa expressão é muito forte, é uma piada do livro, mas tem maneiras mais inteligentes de falar sobre isso. Você falaria ou você deixaria pra lá? Tem o Júlio, ele tava numa festa, a galera ofereceu drogas pra ele, né? E ele ficou pensando, pô, ninguém vai ver, mas ele lembrou de um amigo que tava se conflitando com um vício. E ele ficou naquela dúvida. E aí o livro pergunta, se você fosse o Júlio agora, o que você faria? Você já passou por uma situação dessa e o que foi que você fez? Depois tem a Érica, que tá muito triste com os seus pais, porque os pais só vivem cobrando, ela não se sente feliz. Na realidade é isso. Ela tenta estar na mesa com os pais, ela tenta ir pro parque com os pais, mas ela simplesmente não consegue sentir prazer na companhia dos pais, tá? E ela não sabe muito bem porquê, e só sabe que isso piora a cada vez que os pais cobram para que ela esteja presente. E você é um amigo da Érica, e agora pergunta, o que você falaria para a Érica? E a última história é a história do Ivo. É o seguinte, ó.
O Silvio é a pessoa mais falsa e dissimulada de todos os tempos. Ele fica falando de todo mundo e age com todos como se fosse um santo. Aquele carinha de anjo esconde muita coisa e as pessoas não se dão conta. Eu mesmo me sinto na obrigação de alertar o pessoal e por isso estou conversando com você. Já falei com alguns que a gente precisa acabar a amizade com o Silvio. Ele não é uma pessoa boa e estou agora falando com você. Imagina se alguém chega na escola falando para você que outra pessoa é falsa, não merece sua amizade e tal, tal, tal. O que você faria? Você acreditaria? Você não acreditaria? Você ia conversar? Você juntava todo mundo? O que você faria? Isso já aconteceu com você, que eu sei. E o que foi que você fez? Me conta. Eu quero saber. Ó, para terminar, existem diversos conflitos que se podem enfrentar durante sua vida, durante a vida inteira, né? E existem muitas maneiras de se lidar com o conflito, lidar com essas forças contrárias. Uma das maneiras que a gente pode usar de início é tendo pessoas que a gente confia que são referenciais. E tem um pensamentozinho aí no final da página 44 que diz assim: você conhece alguém que você poderia colocar no meio dessa frase? Se fosse essa pessoa, o que ela faria? Para você usar essa frase como uma ferramenta, não como uma muleta, mas como uma ferramenta para quando você tiver dúvidas sobre qual decisão tomar frente a um conflito, você pensar assim, poxa, o que essa pessoa faria agora? Às vezes, simplesmente pensar isso nos provoca ideias interessantes. Não que nós tenhamos que ser iguais a alguém, sabe? Mas pensar em como alguém que a gente gosta e a gente considera fera agiria, nos motiva e nos inspira a ter ideias que talvez nós não tivéssemos se não tivéssemos feito essa pergunta. O que essa pessoa faria? Então você tem alguém assim? Você tem alguém para colocar nessa frase? O que essa pessoa faria? Show de bola? E assim termina o nosso encontro de hoje. Foi muito bom estar com vocês, falar sobre conflitos. E ó, não tem essa de, não, eu sou de boa, mas quando pisa no meu carro, sai de baixo. Isso é conversa de quem não entende o que é inteligência emocional. Todo mundo com raiva sai de baixo. Isso não é porque você é especial. Sabe quando alguém chega perto de você e diz assim, eu com raiva, eu sou um monstro? Não, todo mundo, dependendo da intensidade da raiva, vai ser um monstro. Então, é só entender e quanto mais você entende, menos você se desespera. Né? Tem muitos mistérios no universo ainda, mas o conflito tem sido mais entendível a cada dia que se passa e nós podemos ser potentes em relação a isso. Então, vem comigo para o próximo encontro. Até mais. Valeu!